Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre sequência. Né? Começamos aí o segundo bimestre e o nosso primeiro tema é sequências. Definição: sequência é um conjunto de elementos ordenados. O que isso quer dizer? Eu posso ter um conjunto de figuras ou um conjunto de números e esse conjunto tem uma ordem estabelecida, certo? E nele existe um padrão. Então, se eu tenho um conjunto de números ou de figuras, né, de determinados elementos, e esse conjunto existe, tem nele um padrão, a gente pode chamá-lo de sequência. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo de sequência. Observe a sequência. O que a gente vê aqui? Primeira figura, né, nosso primeiro elemento é um triângulo, o segundo um losango, o terceiro uma estrela, o quarto um pentágono. Daí, a partir do quinto elemento, começa a repetir. O que a gente tem aqui então de informação? Essa sequência é composta por 4 figuras, né, diferentes, e que essas figuras vão se repetindo. Tranquilo? Então, a gente tem que olhar para essa sequência e tentar encontrar um padrão. A gente tentar definir como ela está progredindo. Então vamos lá. Se a gente observar aqui, a quarta figura é um pentágono. E o pentágono volta a aparecer na oitava figura. Ora, agora observe, o 4 e o 8, certo? Eles pertencem à tabuada do 4, não é? Então eles são múltiplos de 4, tranquilo? O que eu posso perceber aqui então? Toda vez que eu tiver um múltiplo de 4, vai aparecer um pentágono, certo? Toda vez que a posição for um múltiplo de 4, eu terei um pentágono, tranquilo? Bom, vamos determinar os outros elementos quando eles aparecem. Já que a gente está falando de múltiplos, a gente pode trabalhar com divisão também, né? Então vamos ver, se o pentágono está repetindo a cada 4 elementos, o que eu posso fazer? Pegar a posição aqui, posição 4, e vou dividir por 4, certo? Então, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, 4 tira 4, 0. Olha que legal. Agora a gente vai observar o resto dessa divisão por 4. Tranquilo? O que eu posso padronizar aqui? Toda vez que o meu resto for igual a 0, eu terei um pentágono. Certo? Se eu dividir 8 por 4, também vai dar resto 0. Então, aqui resto 0. Então, toda vez que eu pegar a posição, dividir por 4 e o resto for 0, nessa posição terá um pentágono. Tranquilo? Mas e as outras figuras? Vamos ver? Posição 1. Como ela se repete de 4 em 4, então vou pegar o 1. Vou dividir por 4. Só que nessa divisão a gente não vai emprestar, tá? Aliás, a gente não vai acrescentar 0 nem 0, vamos dividir assim, 1 dividido por 4 é 0. Não dá, né? 0 vezes 4, 0. Vamos pôr aqui. E 1 menos 0 é 1. Resto 1. Então, toda vez que o resto for 1, terei um triângulo. Será que dá certo mesmo? Vamos ver com o 5. Com o quinto termo, 5
dividido por 4. Dá 1, 1 vezes 4 dá 4, 5 tirar 4, 1. Beleza? Então, toda vez que o meu resto for 1, eu terei um triângulo. Certo? E vamos analisar a posição 2. Posição 2. 2 dividido por 4. Dá para dividir? Não dá. Então, vamos pôr um 0 aqui. 0 vezes 4 é 0. 2 tira 0, 2. Então, toda vez que o meu resto for 2, eu terei losango. E a estrelinha? 3 dividido por 4 dá 0, 0 vezes 4 dá 0, 0, 3 tira 0, dá 3. Então aqui, toda vez que o meu resto for 3, eu terei uma estrela. Até quando isso vale, professor? Isso vale infinitamente para essa sequência. Certo? Bom, descobrimos o padrão. Agora fica fácil determinar qualquer que seja a posição, que figura que estará nessa posição, certo? Por exemplo, na letra A, que figura aparecerá na 15ª posição? Eu não preciso desenhar as 15 figuras para saber qual estará na 15ª posição. Eu vou usar esse algoritmo que a gente construiu aqui, não é? Então vamos resolver aqui a letra A. Solução da A. Eu quero a posição 15, então 15 eu vou dividir por 4. Por que por 4 mesmo? Eu tenho 4 figuras diferentes, né, que compõem essa sequência. Então, 15 dividido por 4 vai dar 3, né? 3 vezes 4 são 12. 15 tira 12, 3. Quem é o resto? 3. Então, na figura aqui, na 15ª posição, eu terei a mesma figura que ocupa a posição 3, que é a estrela. Olha que legalzinho, né? Vou tentar desenhar uma estrelinha aqui, mas não vai ficar legal. Certo? Vamos fazer assim, ó. Um cafeinho, mas o que vale é a intenção, tá? Faz de conta que é uma estrela. Bom, que figura aparecerá na 73ª posição? Vamos resolver então? Letra B. Certo? Vamos lá. Vamos pegar a posição que a gente quer e vamos dividir por 4. Certo? 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, dá 7, né? Vamos por aqui, dá 3. Certo? Abaixo aqui. Aqui vai dar 8, né? 8 vezes 4, 32. E aqui vai sobrar, ó, 1. Então, que figura nós teremos na posição 73? Um triângulo. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Então, ó, o que fica para a gente? Toda vez que eu quero encontrar a posição, eu vou pegar a posição e vou dividir pela quantidade de figuras distintas que compõem essa sequência, certo? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Observe a sequência A, B, C, D, E, F, G. Daí começa de novo. A, B, C, D e assim vai. Vamos ver? Então, ó, o que a gente observa de cara? A última letra Q aparece aqui na primeira parte da sequência é o G, na posição 7. Então, ó, tem 1, 2, 3, 7 figuras distintas. A partir da oitava começa a se repetir, certo?
Então, nos 7 primeiros termos, ó, eu tenho só figuras distintas. Aí, a partir do oitavo, começa a repetir na mesma ordem. Isso é uma sequência? É uma sequência. Por quê? Essas letras, elas possuem um padrão. Elas estão organizadas. Então, a gente pode dizer que é uma sequência. Uma sequência, sim. Certo? Então, vamos ver, ó. Fica fácil a gente perceber que o G vai aparecer toda vez que o resto for zero. Tranquilo, gente? Bom, vou nem fazer de novo o que a gente fez no primeiro exemplo, porque vai dar sempre assim, ó. A última letra aqui vai aparecer sempre que o resto for zero. Então aqui, ó, vai aparecer sempre que o resto for 1. O B vai aparecer sempre que o resto for 2. O C sempre que o resto for 3. O D sempre que o resto for 4. O E, resto 5. E o F, resto 6. Lembrando, gente, que na divisão por 7 a gente tem 7 restos, né, diferentes. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Não posso ter um resto maior que 6. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a letra que ocupa a posição 105? Nossa, vamos lá. O que a gente vai fazer? 105. Vamos por aqui, ó. Letra A. A gente vai dividir por quanto? Por 7. Certo? Que eu tenho 7 letras que se repetem durante a progressão da sequência. Então, ó, vamos dividir. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 10 tira 7, dá 3. 5. Abaixo 5 aqui, né? 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. E nosso resto é 35 tira 35, 0. Quando tem um resto 0, quem que aparece? A letra G. Então, na posição aqui, ó, resposta, eu terei a letra G na posição 105. Certo? E na posição 757? Na posição 757, vamos pegar a 757 e vamos dividir por 7. Então, ó, 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 tira 7, 0. Abaixo 5. 5 dividido por 7 não dá, né? Então é 0. Abaixo aqui o outro 7. 57 dividido por 7 vai dar 8, né? 8 vezes 7, 56. Para 57 vai dar 1. Beleza, né? Então na posição 757 eu terei um resto. O resto 1, então nossa resposta, né, nós teremos lá nessa posição a letra A. Tranquilo? Bom, pessoal, essa é a parte mais simples de sequência, tá? A gente estabelecer um padrão e determinar qualquer termo que pertença a ela. Então, vamos lá. Próximo item. Generalizar padrões em sequências por meio de expressões algébricas. Dê a expressão algébrica que determine a sequência abaixo. Bom, pessoal, é o seguinte. Ó. A gente vai olhar para essa sequência e tentar encontrar uma expressão algébrica, ou seja, uma fórmula na qual eu vou relacionar a posição dela com a quantidade de elementos que tem nessa posição, certo? E eu encontrando essa fórmula, eu vou conseguir encontrar a quantidade de elementos em qualquer que seja a posição, na posição 1000, na posição 1050, onde eu quiser encontrar a quantidade de elementos, eu vou aplicar a fórmula que a gente vai conjecturar aqui e
Ao usá-la, eu saberei quantos elementos que terá na determinada posição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vamos colocar a quantidade de elementos de cada posição aqui em cima. Aqui eu tenho 3, né? Aqui eu tenho 5 elementos. Aqui eu tenho 7 elementos. E aqui 9 elementos. Tranquilo? Agora, pessoal, a gente vai dar um nome à posição de cada elemento. A gente vai representar essa posição por uma letra, certo? Então vamos colocar aqui, ó. O que eu quero encontrar? Um número de bolinhas. Então o N será o que? Nosso número de elementos, né? Certo? O que mais a gente vai colocar aqui? Esse aqui é o N maiúsculo, certo? O Nzinho, a gente vai chamar ele de posição. Então, na posição 1, o N vale 1. Na posição 2, o N vale 2. E assim por diante, certo? Bom, uma estratégia para resolver esse tipo de problema é a gente determinar aqui a diferença entre um termo e outro, tá? Entre uma posição e outra. Vamos lá? Ó, da posição 1 para a posição 2, qual a diferença? De 3 para 5 dá 2. Então aqui somou 2, ó. Certo? Da posição 5 para a posição 7, o que acontece? Também, né? Também somou 2. Então aqui, ó, mais 2. Na posição 7, aliás, para a posição 3, para a posição 4, na posição 3 a gente temos aqui 7 bolinhas, né? 7 elementos. Na posição 4, 9 também. Foi somado 2, certo? Bom, gente, quando a gente percebe que a diferença entre os termos é sempre constante, a gente pode adotar essa estratégia. Na nossa formulinha, na nossa expressão algébrica, vai aparecer, tá indo de 2 em 2, então aqui ó, vai aparecer em algum momento o 2n. Tranquilo? Agora a gente vai ter que ajeitar isso daqui, ó. Bom, isso aqui é 2n, ó. O que acontece na posição 1? Se eu trocar o n por 1, então 2 vezes 1 é igual a 2. Mas, ó, professor, na posição 1 eu não tenho 2 elementos, eu tenho 3 elementos. Então vamos tentar ajeitar isso aqui, ó. Então, ó, quantos que faltam aqui para eu conseguir o meu 3? Né? Se 2 vezes 1 são 2, quantos que falta para eu encontrar o 3? O que é que eu tenho que fazer? É só somar 1 aqui, ó. Né? 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Ó, então vamos acrescentar esse 1 aqui na nossa fórmula, na nossa expressão. Certo? E vamos testar lá para os outros elementos. Vamos ver? Então, ó, 2n mais 1 é a nossa hipótese de solução, né? Pode ser a nossa solução. Agora vamos testar. A gente já viu que com 1 dá certo, vamos ver com 2. Então, se eu trocar o n por 2, ó, n por 2, eu tenho que encontrar 5 bolinhas, tá? Então, vamos pegar a formulinha, ó, 2n mais 1, então fica 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 são 4, mais 1, 5, ó. Ok. Deu certo. E se eu trocar por 3? Quantos tem que dar na posição 3? Posição 3 tem que dar 7 elementos. 2 vezes 3 são 6, mais 1, 7. Ok também, né? E na outra posição? Posição 4.
Então, posição 4, o n vale 4. Então, 2 vezes 4, mais 1. 2 vezes 4 são 8, mais 1, 9. Ok também. Então, pessoal, nós encontramos aqui nossa expressão algébrica. Que a gente vai colocar aqui, ó, que o n, que é o número de bolinhas, é determinado por essa expressão. 2n mais 1. Beleza? Então, está feito o exercício. Tranquilo? Ah, professor, se eu quisesse saber quantas bolinhas teria na posição 150. Ora, vamos fazer? Na posição 150, então n é igual... Quem é a posição mesmo? A letra n. Ó, o nzão é igual a 2 vezes o nzinho mais 1. Esse nzinho é posição. Então, lá na posição 150, se eu quiser saber quantos elementos tem, eu faço 2 vezes 150 mais 1. Quanto que dá isso? 2 vezes 150 são 300, mais 1, 301. Então, ó, n é igual a 301. Tá? Então, na posição 150, tem 301 bolinha. Tranquilo, pessoal? Mas aqui, ó, o problema já termina aqui. A gente só quer saber a expressão algébrica que determine a sequência abaixo.